Olá, galera. A pedidos vou fazer aqui mais uma apresentação rápida sobre ações articulares de membro superior, certo? Vamos começar logo então. A outra vez a gente falou um pouquinho sobre o membro inferior e sobre o membro superior agora, assim como antes a gente vai começar da raiz do membro superior, né? Agora, no caso, a raiz do membro superior é composta pela cintura escapular, então aí os ossos da clavícula e da escápula, né? Articulando com o externo nós temos a clavícula e a escápula articulando com a clavícula também, né? Na extremidade acromial ali da clavícula. Notem que aqui nessa imagem temos aí, né, três articulações verdadeiras, então a externo-clavicular, vamos lá, aí, agora foi, a externo-clavicular, a acromio-clavicular e a articulação glenumeral. São três articulações verdadeiras. O que é isso? O que é articulação verdadeira? Isso é uma articulação em que ocorre osso com osso, certo? Essa articulação que está dizendo aqui, ó, escápulo-torácica, vocês devem ter estudado com o professor Erasmo, agora em músculos, e é um tipo de articulação falsa, porque a escápula, né, como está dizendo no nome dessa articulação, escápulo-torácica, ela é um osso que não articula com as costelas. Porém, a musculatura que fixa a escápula aí no tórax tem origem nas costelas. Vocês devem ter estudado, por exemplo, músculo romboide maior, romboide menor, ou mesmo o serrátil anterior, né? Todos esses músculos vão aderir à escápula ao tórax. Isso a gente chama de articulação falsa, tá? A gente vai dar foco aqui nas articulações verdadeiras. No caso, a externo-clavicular, a acromio-clavicular e a glenumeral aqui na raiz do membro superior. Vamos dar uma olhadinha agora. Então, aqui a gente tem a articulação externo-clavicular exposta, com alguns ligamentos, certo? Dá para notar que exatamente pela frente aqui, nessa região, na região anterior, aqui nessa articulação, nós temos um ligamento que ele é capsular. Esse ligamento ele se chama externo-clavicular anterior. De uma clavícula a outra, nós temos esse ligamento aqui também, que é chamado de interclavicular. Esse aqui, ó. Ele vai de uma clavícula até a outra, certo? Por trás, não dá para ver nessa imagem, mas por trás, ali por trás, viria o ligamento externo clavicular posterior também. Então, teria também outro ligamento aqui na parte traseira, tá? Isso aqui atrás. Eu acho que estou com a mão um pouquinho suada, daí não está pegando aqui direito. Aqui por trás, tá? Tá parecendo que é por cima, mas eu quero dizer por trás, tá? Viria o externo clavicular posterior, ou seja, sai do externo e vai para a clavícula. Notem que se for exposta essa articulação aqui, ó, vocês vão notar que ali dentro existe um disco intraarticular. É um elemento inconstante aí nesses sinoviais, né? E aqui existe um disco. E essa articulação aqui, ela não é muito congruente. A gente vai ver daqui a pouco a superfície, a gente vai ver que é formato de cela. Ela é reforçada também por esse ligamento que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ligamento costoclavicular. Esse ligamento ele sai da primeira cartilagem costal, da primeira costela, e se fixa na impressão do ligamento costoclavicular, que fica na própria clavícula. A gente viu isso em osteologia. Certo, galera? Então vamos passar adiante. Olha só. Se a gente observa aqui as superfícies articulares desses dois ossos, a gente nota, né, que
realmente tem um formato de sela de cavalo, né? Formatinho de sela de cavalo. Então, uma parte é côncava e outra é convexa. Dessa forma, não é uma articulação muito congruente. Então, ela apresenta esses elementos inconstantes aí para tornar a articulação mais congruente. Essa articulação, ela apresenta movimentos, os movimentos que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, né? Então, por exemplo, aqui a gente está observando a elevação, por exemplo, ó. Elevação, nessa clavícula, ela ocorre quando a gente ergue o ombro. Então, a elevação do ombro, né, quando bota o ombro para cima em direção às orelhas, o movimento está ocorrendo aqui nessa articulação. Ó. Alguém sabe me dizer que eixo é esse daqui? Ó, que está aparecendo ali? Tem um pequeno eixo aqui. Ó. Esse é o eixo sagital. Então, quando a gente eleva os ombros, está ocorrendo uma elevação nessa articulação aí. Assim como tem elevação, tem a depressão para baixo. Certo? Então, são dois movimentos presentes aí nessa articulação. Elevação, quando os ombros se aproximam da orelha, e depressão quando abaixa. Tá? Quando a gente também posiciona os ombros para frente ou para trás, nós temos dois nomes especiais, isso a gente já viu, né? Protração, leva o ombro lá para frente, né? Muito comum protração de ombro quem tem encurtamento em músculos peitoral maior, peitoral menor, esses músculos que vocês estudaram, né? O ombro fica protuso, fica para frente, né? Isso chama protração, é um movimento voluntário também, né? E tem a retração, que é o oposto, que é quando a gente junta as escápulas lá no meio das costas, certo? Está ali retração. E claro, o último movimento que vai acontecer, esse é um movimento que ocorre no eixo longitudinal, protração e retração. O ombro vai para frente, vai para trás. E o último movimento, galera, ele vai ocorrer no eixo transversal aqui, ó, que é a rotação, tá? A nossa clavícula ela roda para trás e para frente conforme o nosso braço se movimenta em flexão ou extensão, até hiperextensão, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Já vou mostrar esses movimentos que são do braço daqui a pouquinho, beleza? Olha os movimentos escapulares, então, né? Aqui, ó, a tal de elevação em A, elevação. Aqui é quando há protração do ombro, ocorre esse movimento escapular, né? Em B aqui, a protração do ombro. E aí quando a gente está analisando a escápula só, tem gente que chama isso de abdução da escápula. E aqui dois movimentos de rotação da escápula, quando o membro superior está sendo elevado, né, em abdução ou flexão, a escápula ela faz rotação superior, ou seja, a glenoide, a cavidade glenoide, se vocês repararem, ela começa a apontar para cima aqui. Isso aumenta a amplitude de movimento, certo? É um movimento natural aí da escápula, conforme a gente vai erguendo os braços, seja em abdução ou flexão. E claro que tem o oposto, né? Quando a gente faz abaixamento, a extensão do braço, né? Aqui. E aí nós temos a rotação para baixo da escápula, certo? E aí a cavidade glenoide volta a apontar para a parte lateral e mais para baixo, certo, galera? Enquanto o ombro ele se movimenta, né, essa articulação que a gente está vendo em destaque aqui, ela apresenta apenas movimentos de deslizamento. Essa é a articulação acrômio-clavicular. Então, é a articulação direta da clavícula com a escápula. Ela é reforçada por fora
por um ligamento que recebe o mesmo nome, certo? Um ligamento que se chama acrômio clavicular. Aqui a clavícula apresenta também outra fixação na própria escápula, esse ligamento que vocês estão vendo aqui, ó, parece um V, né? Ele se chama ligamento córacoclavicular e ele pode ser dividido em duas porções. Uma porção é chamada de ligamento conoide e a outra porção de ligamento trapezoide, que nós vimos em osteologia existente ali na clavícula, a tal do tubérculo conoide e linha trapezoidea, né? Então, eles se fixam naqueles pontos ali. Claro que os dois saem do processo coracoide da escápula. Existe um outro ligamento que sai do processo, mais dois ligamentos que saem do processo coracoide. O primeiro deles está aqui, ó. E ele vai fazer parte da constituição desse túnel aqui. A gente chama de túnel do músculo supraespinhoso, né, ou supraespinhal. É um músculo que ele vem aqui por cima, né? Vem por cima, passa por aqui, se fixa aqui no tubérculo maior do úmero. Então, esse músculo vai passar aí por baixo desse ligamento que se chama córaco acromial. Aqui o ligamento, ó. Certo? Ligamento córaco acromial. Aqui. Todo esse branquinho. Vamos para o próximo. Vamos lá. Quando a gente observa a superfície de contato aqui, nessa articulação acromioclavicular, a gente nota, né, que as duas superfícies são planas, então ela é uma articulação classificada como sinovial plana, né? E a gente viu que não necessariamente tem eixo ou plano de atuação, ela desliza para todos os lados, né? Então, é isso que essa articulação faz. Enquanto a gente eleva, faz depressão do ombro, faz protração, retração, toda hora ela está se mexendo. Inclusive nos movimentos de rotação para cima da escápula, rotação para baixo, todos aqueles movimentos escapulares que a gente viu. Tá? E agora a articulação glenomeral. Essa articulação, aqui a gente está vendo separação do úmero e da cavidade glenoide. Essa articulação é bem estável, né? É uma articulação em que as superfícies elas casam, porém a cavidade glenoide é muito rasa. Se vocês tiverem lembrança ali na peça anatômica, né? A cavidade glenoide aqui é muito rasa. Então é uma articulação que favorece muito a luxação, certo, galera? Mesmo ela tendo todo o reforço muscular que vocês já estudaram agora. E também tem reforço ligamentar que eu vou falar aqui daqui a pouco. Ela tem reforço dos músculos que saem da escápula. Aquele músculo subescapular que fica aqui, músculo supraespinhal. Ó, o músculo subescapular sai da fossa subescapular, supraespinhal da fossa supraespinhal. O infraespinhal sai lá de trás, né? Além disso tem o redondo menor. Então, o redondo maior não faz parte do manguito rotador, que são esses músculos até o redondo menor que eu falei. Porém, todos eles, de alguma forma, contribuem para a estabilização do úmero na cavidade glenoide. Certo, turma? Aqui, a cavidade glenoide, ela também apresenta o que a gente chama de lábio glenoide. Aqui, ó. Certo? É uma cartilagem que fica dentro da cápsula articular, aí bem no lábio da cavidade glenoide, e isso aumenta a área de contato aí do úmero com a escápula, né? Isso aumenta a congruência da articulação, mesmo ela sendo bem instável. Aqui já vou aproveitar para mostrar que tem cartilagem articular aqui na cavidade glenoide, na cabeça do úmero, né? Outra coisa interessante que dá para ver nessa imagem, que vocês estudaram agora, é o tendão da cabeça longa do bíceps braquial.
esse tendão ele se fixa lá no tubérculo supraglenoide, né? E ele tem uma passagem aqui pelo sulco intertubercular do húmero, que vocês estão vendo aqui. E quando ele passa aqui nesse ponto, ele passa por baixo ou atrás desse ligamento aqui, né? Que é o ligamento transverso do húmero. Ele fixa aí o nosso tendão da cabeça longa do bíceps braquial nesse local. Vamos para a próxima. Aí, aqui a articulação íntegra agora, né? Não está separado. A gente começa a notar outros ligamentos que a gente em destaque aqui. Olha ali. Ligamento córaco-humeral. Ó, esse é o último ligamento que sai do processo coracoide. Já tinha falado desse daqui para vocês, né? E agora o ligamento córaco-humeral, também um dos responsáveis por fixar o húmero aí na cavidade glenoide, certo? O ligamento transverso do húmero ele não está aqui, né? Seria mais ou menos nessa posição, tá? E aqui 3 ligamentos capsulares. São ligamentos que vão constituir a cápsula articular dessa articulação, né? São 3 ligamentos glenumerais que a gente tem aqui no ombro. O inferior, o médio e o superior. Eles ficam aqui pela frente, tá? E esses 3 ligamentos reforçam aí a cápsula articular nesse ponto. Aqui vocês notam uma pequena bolsa aqui embaixo, ó, nessa região. Deixa eu tirar isso aqui. Uma pequena bolsa aqui. Isso aqui a gente chama de recesso articular. É um espaço que fica aí. E na topográfica a gente vai voltar a abordar e relacionar isso com o síndrome do ombro congelado, né? Com capsulite adesiva. Beleza. Vamos para o próximo. Olha só. Aqui dá para notar um pouquinho mais os mesmos ligamentos que a gente vinha observando, certo? Notar que, claro, existem estruturas que a gente chama de bursa ou bolsa sinovial, que é a mesma coisa, né? Relacionado ao tendão da cabeça longa do bíceps, certo? Essa parte esverdeada que vocês estão vendo. Isso melhora o deslizamento das estruturas. Ó, aqui a gente consegue ver, inclusive, né, tendões de músculos, como do subescapular, aqui, do supraespinhal, além daqueles ligamentos que a gente conversou agora há pouco, né? Tudo isso vai reforçar essa articulação. Ó, o ligamento coracohumeral aqui, ó. Tudo isso reforça. E aí, claro, a gente tem ainda essas bursas, que são essas bolsinhas em verde, que aumentam a lubrificação entre as estruturas ósseas e musculares que vão, né, interagir entre si, conforme a gente movimenta o complexo articular do ombro. Tá? Lembrando que isso aqui que a gente está falando, até aqui, até essa articulação glenumeral, é o complexo articular do ombro. E aí, para quem lembra, uma articulação simples é composta de dois ossos. Uma articulação composta, 3 ossos. E um complexo, mais que 3. Então, a gente está falando de toda a cintura escapular, né, até o húmero, como sendo um complexo articular do ombro, pois envolve o externo, a clavícula, a escápula e o húmero. Certo, galera? Vamos lá. Aí os movimentos relacionados apenas à glenumeral, né, articulação glenumeral, que é a última articulação do complexo articular do ombro que a gente está vendo. Aqui a gente vê no indivíduo de lado o movimento de flexão, aqui, flexão. A volta é a extensão. E aqui onde ele está mostrando 60 graus de extensão, aqui atrás, deixa eu voltar um pouquinho, ampliar aqui. Ó, isso aqui, ó,
na verdade, a gente chama de hiperextensão, tá? Passou da posição anatômica para trás. Hiperextensão. Outros movimentos, além de flexão e extensão, que são dois movimentos que ocorrem no eixo transversal, né? Ou mesmo, a gente pode falar que ocorre no plano sagital, a gente tem ainda aqui para observar a abdução e a adução. Vamos dar uma olhadinha aqui do lado, ó. A abdução, afastamento do membro em relação ao plano sagital mediano. Então, a abdução, afastamento, isso ocorre no eixo sagital, né? E no plano coronal ou frontal. Mesma coisa para a adução, que é o oposto de abdução. Certo? O último movimento vai ocorrer no plano transversal, né? E também no eixo longitudinal. A gente chama aí aqui, ó, de rotação. Aí temos a rotação aqui em relação ao membro superior direito desse homem, ou braço direito, né? A gente tem a rotação interna do braço ou rotação externa para cá. Os dois movimentos. E aqui um extrinha, né? Isso aqui é um movimento que a gente chama de abdução horizontal, né? Essa amplitude aqui, ó, daqui para cá, podemos chamar de abdução horizontal, e para cá nós temos a adução horizontal também. São dois movimentos possíveis aí. Isso nem se fala nos planos em diagonal, isso aí a gente nem comenta, né? Mas dá para fazer movimentos em diagonal também. Aqui, galera, então, saindo do complexo articular do ombro e chegando na articulação do cotovelo, composta de 3 ossos, húmero, rádio e una. Quero ver quem lembra aqui, ó, desses 2 ligamentos. Quero ver quem consegue lembrar mentalmente aí qual o nome desses 2 ligamentos, né? É igual no joelho. Essa é a dica que eu dou. Aqui nós temos a articulação íntegra, né? Isso aqui é a cápsula da articulação. Aqui o ligamento anular da cabeça do rádio. Isso aqui vai fixar o rádio em relação à una e ao húmero, né? Esses ligamentos que a gente está vendo por fora, apontado pelas setas pretas aí, eles são os ligamentos colaterais. O ligamento colateral radial e o ligamento colateral unar. Notem que ambos saem da região dos epicôndilos aí do húmero, epicôndilo lateral e medial, né? Medial em relação à una, lateral em relação ao rádio, e se fixam nos ossos adjacentes aí, então permitindo assim a articulação também entre rádio e húmero, una e húmero. Aqui uma outra imagem, a gente consegue notar os mesmos ligamentos, certo? A cápsula, bem como inserções musculares, né? A inserção do músculo braquial, ocorrendo ali na tuberosidade da una. Aqui a gente tem a inserção do bíceps braquial, que ocorre na tal da tuberosidade do rádio. Então, os 2 músculos aqui que vêm do braço, né? O músculo braquial, que é o principal flexor do cotovelo, e o bíceps braquial, eles se fixam nos 2 ossos aí relacionados ao antebraço, rádio e una. Aqui, então, flexão e extensão do cotovelo é um movimento que ocorre na articulação húmero-unar ou unumeral, tanto faz, né? Então, na articulação húmero-unar ocorre apenas flexão e extensão. A una, em relação ao húmero, não tem outro movimento, tá, galera?
Lembra que aqui, de acordo com a superfície articular, vai ser dobradiça. Já o rádio, em relação ao húmero, ele tem dois movimentos. Além da própria flexão e extensão, ele faz um tipo de rotação que a gente chama de pronação e supinação, certo? Opa, aí, ó. Então, nós temos aqui a posição anatômica. Aí nós temos posição anatômica sempre, se vocês lembrarem da primeira aula, sempre em supinação. Essa é a posição básica da posição anatômica. Claro que existe a pronação, que é o oposto, certo? Esse movimento ele ocorre pela articulação radiomeral e, claro, pelas articulações radio-ulnares. Mas eu vou me ater, por enquanto, à relação do húmero com os ossos do antebraço. Vocês devem se lembrar que o húmero ele tem o capítulo, que é onde articula o rádio, né? Ali. Vamos ver aqui. Ó. E o capítulo ele é esferoide, como se fosse uma pequena esfera. Então, de acordo com a superfície articular, isso seria uma articulação esferoide, tá? Porém, ela não atua em todos os eixos, que nem a glenomeral ou a articulação fêmuro-acetabular, tá? Não atua, apenas faz pronação e supinação, né? Isso é permitido por causa da superfície circular, e também flexão e extensão. Aqui, claro, a gente já está vendo movimentos também, os dois movimentos que ocorrem na articulação radioulnar proximal e radioulnar distal. A pronação e supinação ela só é possível também, claro, pelo encaixe entre rádio e ulna, tá? Então, pronação aqui e supinação é um movimento das articulações radioulnar proximal e distal. Beleza, turma? Aqui, para a gente dar uma relembrada, né? Existe a articulação radioulnar média, que é composta aí, claro, pela membrana interóssea. E depois a gente avança até as articulações dos ossos do antebraço com os ossos do carpo, certo? Eu não vou, claro, pedir para vocês decorarem todos esses ligamentos, até porque, eu já falei para vocês, ligamento é conjugação de nome. Então vai ter ligamento radiocárpico, vai ter isso daí, né? Ligamento radiocapitato, radiopiramidal, escáfolunar. Vai ter, é só ver para onde vai o ligamento, certo? Eu não vou pedir para vocês saberem isso daí. Então, o necessário de saber disso tudo é que o rádio é o osso que articula com o carpo, apenas o rádio. E ele articula diretamente com dois ossos, com o escafoide e com o semilunar, tá? Tanto que eles têm uma área ali, quando a gente vai estudar essa parte de baixo aqui, ó, do rádio, né? Tem uma área para esses dois ossos bem ali. Aqui a gente consegue ver na radioulnar distal, aqui, a articulação radioulnar distal, essa articulação, essa aqui, ó. Que ela tem um disco intraarticular ali também, que nem a articulação externo-clavicular. A gente viu agora há pouco isso, né? Esse disco, ele fica entre a ulna e os ossos do carpo,
Então, por isso que o rádio é o único osso do antebraço que tem contato direto com os ossos do carpo. A superfície articular aqui do rádio, ela tem contato com a superfície articular dos ossos semilunar e escafoide, tá bom? Aí, vamos adiante agora, falar um pouquinho, falar mais duas coisas aqui. Existem dois ligamentos aqui, ó. Um sai do processo estiloide da ulna e o outro do processo estiloide do rádio. São os ligamentos colaterais radial e ulnar, né, do carpo. Ligamento colateral radial do carpo, ligamento colateral ulnar do carpo. São dois ligamentos que reforçam lateralmente a articulação do punho, certo? Os movimentos que ocorrem aqui entre o rádio e esses dois ossinhos do carpo, tá? Entre o escafoide e o semilunar, são esses a seguir. Ó. Flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar. Esse desvio radial aqui, ele pode ser chamado também de abdução, tá? Na posição anatômica, ou seja, com as mãos ao lado do corpo, em supinação, quando a gente aponta os dedos para fora, pode ser chamado de abdução também. E aqui, o desvio ulnar pode ser chamado de adução. E esse desvio ulnar, ele tem uma amplitude de movimento maior do que o desvio radial, tá? Sempre. Esse é o normal. Pois, como a gente viu aqui na outra imagem, deixa eu voltar ali, vocês percebam que o processo estiloide do rádio, ele ocupa mais a região do punho, ele vem mais para baixo aqui, do que a própria ulna, que só vem até aqui. Então, sobra mais espaço aqui para movimentar o punho para cá, em adução, ou seja, em desvio ulnar, certo? Outros movimentos, aí na radioulnar distal, claro, a pronação e a supinação. Isso a gente já falou, tá? Então, os principais movimentos aí em relação à articulação radiocárpica é flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar, certo? Que é a mesma coisa que abdução e adução. Essa articulação é considerada condilar. Condilar. Assim como a gente viu ali no joelho, por exemplo, né? Condilar. Aqui nós temos, então, galera, um desenho esquemático mostrando para a gente o seguinte, que a articulação do punho, quando se fala, articulação do punho, na verdade é a radiocárpica, tá? Que ocorre entre o rádio, escafoide e semilunar. Entre os ossos do carpo, aqui, ó, existe articulação também. Todas essas articulações são chamadas de intercárpicas e elas são sinoviais planas. Elas só fazem pequenos deslizamentos. Essas articulações intercárpicas, elas se movem muito pouco, tá, galera? Muito pouco, mas tem um pouquinho de mobilidade, bem pouquinho. E existe essa aqui também, a articulação mediocárpica, ou mediocarpal. Essa articulação é entre a fileira proximal de ossos, deixa eu limpar a imagem, essa articulação mediocarpal é entre a fileira proximal, lembra? O escafoide incomoda muita gente, semilunar, piramidal, pisiforme, lembra, né? Da musiquinha. Essa é a fileira proximal. E tem a fileira distal.
Um trapézio também incomoda muita gente. O trapezóide, o captato e o amato, e o amato, e o amato. Isso, aquela musiquinha maravilhosa, né? Então, essa articulação médio-carpal, ela é a articulação entre as duas fileiras. E aqui a gente já começa, claro, a falar de mão, né? A gente já começa a falar da mão. Aqui, eu destaco para vocês também que existem ligamentos profundos ao nível desses ossos que vão sair de um deles e se fixar no outro, né? Ó, sai do âmulo do amato e vai para o pisiforme, né? Então, existem muitos ligamentos aqui nessa região. A gente, nessa parte, é necessário, no mínimo, conhecer a articulação agora entre os ossos do carpo, da fileira distal, e os metacarpos. Aqui, ó. Aqui a gente tem a primeira articulação carpo-metacárpica. Aqui, a primeira. E ela é do trapézio com o primeiro metacarpo. Essa articulação, pessoal, é aquela selar. É uma articulação do tipo sela. E ela faz os movimentos do polegar, que a gente conhece por flexão, extensão, oponência, né? Abdução e adução. São os movimentos nessa articulação. E também ela faz também um tipo de circundução. Tá? Aí o polegar tem todos esses movimentos. As outras articulações entre os ossos da fileira distal do carpo e os metacarpos aqui, ó. Então, entre o trapezoide, o capitato e o amato aqui, né? Aqui com o trapezoide com o segundo, o capitato com o terceiro, o amato com os dois últimos aqui, né? Com os dois últimos metacarpos, elas são todas sinoviais planas, certo? E as que têm mais liberdade de movimento é a do quarto metacarpo e a do quinto metacarpo. Essas são as que têm mais liberdade. Se vocês fizerem oponência aí, ou pegar na região mais medial da mão de vocês, vocês vão notar que os metacarpos 4 e 5, ou 4 e 5, eles têm mais mobilidade em virtude da gente conseguir fazer esse movimento de oponência, trazer o polegar em direção ao dedo mínimo, tá? São as que têm mais mobilidade. Um ligamento que eu vou destacar aqui com vocês é esse retináculo dos flexores aqui, ó, que vocês estão observando. Esse retináculo, ele sai do âmulo do amato, do pisiforme, e se fixa tanto no escafoide, tá? Aqui embaixo, quanto no trapézio. São dois pontos de fixação desse retináculo. E é por baixo ou por trás desse retináculo dos flexores que passa uma série de tendões. Mais para frente a gente vai ver que passa também nervo aí, certo? Que tendões são esses, galera? Está mostrando aqui na imagem. São de músculos que vocês já viram. E em verde, esses tendões em verde aqui, ó, são tendões daquele músculo do antebraço conhecido por flexor superficial dos dedos. E em laranja, aqui atrás, ó, em laranja, são tendões que vêm daquele músculo flexor profundo dos dedos. Por que é um músculo e vários tendões, né? Porque esses músculos, que a gente citou agora, são músculos policaudados. Eles têm uma origem lá em cima e várias inserções lá embaixo. Tá bom? Notem que esses tendões, eles são acompanhados de bainhas sinoviais, né? Vocês estão vendo aqui as bainhas sinoviais, em virtude do deslizamento, né? Eles ficam deslizando aí com a parte óssea, com outras estruturas presentes na mão, outros tendões, inclusive. Isso produz líquido sinovial, tá?
assim como as bursas que a gente viu ali no ombro. E aqui a gente consegue ver o tendão do flexor superficial dos dedos, né, indo em direção à falange média, certo? Indo em direção à falange média, aqui em verde, ó, ele vai até a falange média. Ele se abre aqui, se abre em dois e vai até a falange média. E o tendão em laranja pertence ao flexor profundo dos dedos. Essa abertura que existe aqui no flexor superficial permite a passagem do flexor profundo. Aqui, ó. Tá? Por isso, então, que vemos essa abertura aí. Tranquilo, galera? Aqui na cabeça dos metacarpos também tem os ligamentos metacarpais transverso profundo, tá? Metacarpais transversos profundos. Então, esses ligamentos que a gente está vendo aqui, eles fixam aí os metacarpos uns aos outros. E então, agora, vamos dar uma olhadinha de novo aqui. A gente vai ver os movimentos relacionados ao polegar. Olha ali. Aqui a gente vai ter, então, em A, a extensão. A extensão é botar ele para fora, fazer um L. A flexão é quando a gente vai fazer um 4 com a mão. A adução é trazer ele do lado do indicador. A abdução é apontar o polegar para frente, na posição anatômica, né? Aponta para frente. Sai da adução e aponta ele para frente. Isso é a abdução. E aqui é a oponência que a gente estava falando, né? Então, os dedos que fazem oponência são o quinto dedo, quer dizer, o primeiro dedo, né? Pode fazer oponência com qualquer dedo. O dedo polegar. E agora a gente vai falar um pouquinho das articulações metacarpo-falangianas. Essas articulações, pessoal, em verde aqui, elas são todas as articulações metacarpo-falangianas, exceto a do polegar, tá? Exceto a do polegar, elas são condilar, do tipo sinoviais, do tipo condilar. Elas têm a capacidade de fazer flexão, extensão, bem como abdução e adução, tá? Que é quando tu está fazendo um não com o dedinho, o dedo indicador assim, faz um não, adução e abdução. Depois, em azul, a gente tem as interfalangianas, né, proximais, e em laranja as interfalangianas distais. As proximais, olha ali, elas ficam entre a falange proximal e a média. Ó. Proximal, média. Isso vai existir também no polegar, entre a proximal e a distal, no caso. Só vai ter uma articulação interfalangiana. E a gente tem as interfalangianas distais, que fica entre a falange média e a distal. Essas articulações são todas do tipo dobradiça. Só faz flexão e extensão. Não faz outro movimento. Aqui, como a gente pode ver, né? Ó. Agora, um olhar aqui para as interfalangianas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui a metacarpo falangiana, que é condilar. E aqui duas interfalangianas, a proximal e a distal. Aqui no movimento de flexão dos dedos, está flexionando a articulação metacarpo-falangiana e a interfalangiana proximal e distal. Dá uma olhadinha aqui então, tem o do polegar, mas aqui entre os dedos, ó. Movimento de flexão. Olha ali, ó, tocando piano, por exemplo. Né? Está flexionando metacarpo falangiana
Aqui está flexionando as interfalangianas também. Olha ali a extensão em todas as articulações, né? Extensão na articulação metacarpo-falangiana e nas interfalangianas também. Aqui, ó, adução. Adução, quando os dedos estão próximos, certo? A setinha. E na abdução, olha ali, afastamento. Lembrando que na mão e no pé tem os mesmos movimentos, porém tem uma diferença em relação à abdução e adução desses dedos, que é o seguinte. Na mão, a adução e a abdução, elas são em relação ao dedo médio, tá? Então, ó, tá em abdução e abdução. Tá aduzido, tá aduzido, tá aduzido. Certo? No pé, ao contrário da mão, não é em relação ao dedo, ao terceiro dedo, né? Ou dedo médio. Ali no pé a gente chama de terceiro dedo. No pé é em relação ao segundo dedo, tá? Mas tem os mesmos movimentos. Certo, turminha? Era isso. Qualquer dúvida, me manda e-mail. Um abraço para vocês. Bons estudos.